Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência Vida. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem e focados no seu crescimento pessoal e profissional. O nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas científicos e tecnológicos. Hoje nós trouxemos a questão de número 11 da nossa trilha do aprendizado na área de física, cinemática e movimento uniformemente variado. A questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro com o seguinte enunciado: o número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado, com velocidade inicial nula. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura, durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em número de bactérias por hora foi igual a alternativa A, 1 vezes 10 à quinta, alternativa B, 2 vezes 10 à quinta, alternativa C, 4 vezes 10 à quinta ou alternativa D, 8 vezes 10 à quinta. Muito bem, nós temos aqui uma questão na área de movimento uniformemente variado. Observe então que a aplicação desses conceitos em um ambiente da biologia. Lembrando que a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado é a variação da velocidade. A velocidade é a rapidez com que o objeto se move e essa variação da velocidade ocorre em decorrência da aceleração, que é a rapidez com que a velocidade muda. Lembrando que se a aceleração for positiva, nós temos um aumento da velocidade, ou se a aceleração for negativa, nós temos uma redução na velocidade. Quando a trajetória desse movimento é uma trajetória retilínea, nós dizemos então que nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos analisar o enunciado. Vejam então que o número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado, com velocidade inicial nula. Então vamos fazer as analogias. O crescimento da colônia de bactérias segue o movimento uniformemente variado, é um movimento acelerado, logo a aceleração é maior que zero e a velocidade inicial é nula, ou seja, igual a zero. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Então, nós sabemos então que a taxa de crescimento da colônia de bactérias é igual à velocidade. Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Notem então que o número de bactérias é equivalente ao deslocamento de uma partícula. Ao final das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta. Então, logo, quando o tempo é igual a 4 horas, a posição ou o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta. Após a primeira hora, a taxa de crescimento, que nós já vimos que é equivalente à velocidade, dessa amostra em número de bactérias por hora foi igual a. Vejam então que, por tempo igual a 1 hora, nós gostaríamos de determinar a taxa de crescimento, que é equivalente à velocidade. Então vejam que inicialmente nós vamos precisar utilizar a relação entre o tempo e a posição. Para isso nós vamos usar a relação de tempo igual a 4 horas e uma posição de 8 vezes 10 à quinta, e assim nós vamos poder determinar a aceleração do movimento. Então, S igual a S0 mais VT mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aplicando os valores que nós conhecemos, a posição é equivalente a 8 vezes 10 a 5, igual, aqui nós vamos considerar uma posição inicial como zero, mais a velocidade inicial, que nós já vimos que é igual a zero, vezes o tempo, que é igual a 4, mais meio da aceleração, que nós gostaríamos de determinar,
vezes o tempo ao quadrado. O tempo é igual a 4 horas. Simplificando então a relação, 8 vezes 10 à quinta é igual a 0 mais 0 vezes 4 é 0, 0 com 0 é 0, mais meio da aceleração vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16, meio de 16 é igual a 8. Então, 8 vezes 10 à quinta é igual a aceleração vezes 8. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, 8 vezes 10 à quinta dividido por 8 é igual a 1 vezes 10 à quinta. Ou seja, a aceleração é igual a 1 vezes 10 à quinta. É o número de bactérias pelo tempo ao quadrado, que nesse caso está dado em horas. Nesse momento nós já determinamos a aceleração e agora nós queremos encontrar então a relação entre o tempo e a velocidade. A velocidade, nesse caso, é equivalente à taxa de crescimento. Como eu tenho uma relação entre o tempo e a velocidade, eu vou utilizar o análogo da função horária da velocidade para o movimento uniformemente variável, que é equivalente à velocidade final, igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, que é equivalente à taxa de crescimento, é o que eu quero calcular. A velocidade inicial é igual a 0, mais o tempo, mais a aceleração, que é 1 vezes 10 à quinta, vezes o tempo, que é igual a 1. 1 vezes 10 à quinta é igual a 1 vezes 10 à quinta bactérias por hora, ou seja, a taxa de crescimento dessa colônia é igual a 1 vezes 10 à quinta bactérias por hora. Retornando então ao nosso enunciado, a alternativa que possui 1 vezes 10 à quinta bactérias por hora é equivalente à alternativa A. Observe então que nós temos uma questão envolvendo conceitos de biologia, para o qual foram utilizados os princípios do movimento uniformemente variado. Para finalizar, lembrem que o projeto Ciência e Vida também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Até a próxima!